Então vamos devagarinho começando. Alguns avisos importantes, né? Porque semana que vem vocês vão fazer entregas de atividade, entrega de arquivo, né? Como as entregas serão poucas, né? Porque nós vamos fazer só, eu não vou fazer, só vai fazer questionários. As atividades pós-aula serão questionários no Moodle. Então não haverá entrega. As entregas, isso eu vou deixar bem claro aqui, as entregas vocês vão fazer elas enviando em arquivo de PDF. Vocês gerem o PDF do arquivo do Word de vocês, gerem o PDF do arquivo do Word e enviem, tá? Não enviem arquivo de Word ou figura, porque não consigo abrir esses arquivos, certo? Eu corrijo pelo Moodle, e o Moodle, ele só abre os arquivos em PDF. Então, vocês têm que mandar o arquivo em PDF, tá? E eu corrijo tudo de uma vez, eu vou corrigir por grupos, né? Por etapas. Então, se lá pelas tantas eu acho um arquivo que não está em PDF, eu não vou corrigir. Então, eu vou alertar isso de novo. Eu falo isso porque eu falo. Mas sempre tem um que manda em arquivo de Word. Tá? Semestre passado foi assim, teve um vivente em cálculo numérico e depois de 6 entregas descobriu que ele estava tirando zero porque ele entregava em Word. Tá? E eu avisava. Né? Cuidado, gente, cuidado. É tão simples. É só transformar o arquivo do Word em PDF. Tá? Se alguém tiver dificuldade, me procura que eu digo como é que faz. Bom, beleza. Então tá. Na aula de hoje a gente vai continuar falando, né, sobre o erro de truncamento, analisar ele e avançar um pouquinho. Bom, a pergunta da pré-aula de hoje era como a calculadora faz para calcular o seno, calcular o cosseno, né? Calcular um logaritmo, exponencial. Como a calculadora faz para calcular a raiz quadrada? Essa é uma pergunta que vai vir nas próximas aulas. Como ele calcula a raiz quadrada? Né? E isso é feito a partir de métodos numéricos. E esses métodos numéricos, eles são, né, eles se embutem neles um erro de truncamento. Pois bem, vamos lá. Bom, antes de irmos adiante, vamos dar uma retomada, né? Vamos ver um exemplo, uma atividade. Retomando a aula passada. Então, na aula passada, nós trabalhamos com a aproximação linear para estimar o erro de cálculo. Então, se eu tenho erros de medida, eu vou ter erros no cálculo, porque o erro é algo que se propaga. Tá? Isso é algo bem importante que tem que se levar. O erro, ele se propaga. Então, se eu tenho o volume de uma pirâmide de base quadrada, né? O lado dessa pirâmide mede L e a altura mede H, né? A fórmula é dada, então, por L ao quadrado H dividido por 3. Se a medida é feita do L com 6 centímetros, com um erro de 0,1, e a altura de 10 centímetros, com um erro de 0,05, calcular o erro no cálculo do volume. Problema fácil. Então, o objetivo. Qual é o objetivo do problema? Determinar o erro do cálculo do volume. Esse é o objetivo. Como é que eu faço para calcular o erro no cálculo do volume? Bom, primeiro eu tenho que saber qual é a fórmula do volume, né? Qual é a fórmula do volume? Então, o volume é uma função de L e H, né? E ela depende do L e do H e ela é dada por essa expressão aqui. Ok. Então tá. Como
nós calculamos o erro do volume, né? Conforme que foi apresentado, então, na semana passada, o erro do volume, como eu tenho duas variáveis, eu tenho a variável L e eu tenho a variável H, né? Como eu tenho essas duas variáveis, então eu vou ter que levar em consideração as duas variáveis. Se eu tivesse só uma variável, se eu só tivesse L, eu só usava essa parte. Se eu tivesse só o H, eu usava só essa parte. Mas como eu tenho as duas, eu tenho que fazer a soma. Então, o que eu tenho? Eu tenho derivadas parciais. Né? Então, tá. Então, a primeira coisa a fazer é ver quais são os dados que nós temos. Quais os dados? A medida do L, né? A medida do L é 6, com um erro de 0,1. A medida de H é 10, com um erro de 0,05. Isso tudo foi dado. Depois, vamos calcular as derivadas. Então, vou calcular a derivada de V em relação a L. Se eu for calcular V em relação a L, o H é constante, né? E o 3 também, né? Porque, na verdade, quando você tem L ao quadrado H dividido por 3, é a mesma coisa que você ter H sobre 3 vezes L, né? É a mesma coisa. Vamos botar aqui um pontinho. Então, é a mesma coisa, né? Então, se é a mesma coisa, se eu faço a derivada, e eu estou derivando em relação a L, vai ficar H sobre 3, que é constante, vezes 2L. É o que está aqui. Bom, tá. Feito isso, o que nós precisamos mais? Precisamos calcular a derivada, né, no ponto em questão. Qual é o ponto em questão? É o 6 e o 10, né? Ou seja, são os valores medidos, né? O 6 e o 10. Então tá. Substituo 6 e 10, vai ficar 2, 6 e 10, né? 6 no lugar do L e o 10 no lugar do H. Cheguei ao valor de 40. Agora, se eu calculei a derivada em relação a L, eu vou calcular a derivada em relação a H. Então, a mesma coisa. Se eu tenho que, nós temos que observar o seguinte, né? Então, se eu tenho L3, olha, L2, L ao quadrado sobre 3 vezes H, e eu vou derivar H em relação a H, né? Eu vou fazer a derivada em relação a H, então isso aqui vai ser apenas L ao quadrado sobre 3, que é constante, vezes a derivada de H em relação a H. A derivada de H em relação a H é 1, né? Então, por isso ficou L ao quadrado, L ao quadrado sobre 3. Tá? Novamente, substituindo os valores, né? Então, tenho 6 e o 10, eu fiquei com 12. Ok. Tá, então, é isso que nós temos. Então, nós calculamos aqui as derivadas, né? Nós calculamos as derivadas, fizemos a substituição no ponto, tá? E aí, então, agora nós vamos fazer o finalmente, né? Então, calculei as derivadas. Então, a derivada de V em relação a H é 12, a derivada de V em relação a L é 40, né? E aí eu substituo. Então, dV dL é 40, vezes o erro referente ao L. O erro referente ao L é 0,1. O dV de H é 12, vezes o erro referente ao H é 0,05, né? Então, aí é fazer a continha. E aí a continha deu 4,6 centímetros cúbicos, né? O volume é um número grande, certo? Bom, lembrando que isso aqui é um erro. Isso é um erro. Este é um erro
absoluto, então por ser um erro absoluto, ele leva a unidade de medida, né? Nós estamos trabalhando. Bom, então tá. O que nós vimos ali, então, foi como o erro se propaga. Tá? O erro, ele se propaga, tá? Se você tem uma variável de entrada, e você tem variáveis de entrada, na hora de fazer o cálculo, ele vai se propagar. Então, agora a gente vai ver como como se atenua esse erro, né? Como a gente pode diminuir essa propagação desse erro no método numérico. E isso muitas vezes acontece. Isso acontece, né, através de uma ampliação da aproximação. A aproximação que nós tínhamos até então era a aproximação linear. Agora, se eu tenho uma aproximação quadrática, o que é uma aproximação quadrática? É uma aproximação que eu tenho agora, que eu estou levando em consideração agora, uma parábola. Tá? Eu posso ter uma aproximação por uma reta, eu posso ter uma aproximação por uma parábola. Tá? É a aproximação quadrática. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Então, aqui, a aproximação linear da função e na x, né? Então, eu tenho a minha função e na x. Né? No ponto x igual x0 igual a zero, né? O que ele quer dizer com isso? E a parábola, melhor, que a reta e a curva de e na x vão se encontrar em x igual a zero. Tá? Ou seja, vai ser o ponto de tangência. Assim também vai ser o ponto de tangência, né, com a parábola. Ou seja, nós vamos olhar para a parábola tangente. Então, se eu for aproximar o valor de e na 1 pela aproximação linear, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que o y é igual a 1 mais, isso é 2. Então, essa aqui é a aproximação linear. Tá? Essa aqui é a aproximação linear. Se eu for fazer, vou botar aqui aproximação linear. Tá? Aproximação linear. Se eu for fazer pelo valor da calculadora, se eu for fazer pelo valor da calculadora, o que acontece? Eu vou botar e na 1. Se eu for fazer pelo valor da calculadora, isso vai dar, eu não lembro todas as casas, mas é 2,7. Se eu não me engano. Vamos puxar, quem sabe que vai resolver isso para nós. Slab. Quanto é que é e na 1? XP é 1, né? Esse aqui é o e na 1. O valor de e na 1 é esse aqui, né? Vamos copiar ele. Para você. É esse valor aqui. Então, a gente vê que a aproximação linear ela só deu certo uma casa. O resto, a aproximação linear esqueceu. Qual vai ser o erro relativo aqui? Vou calcular um erro relativo. Né? Então, eu pegaria em cima 2 menos este valor aqui, uma vírgula, dividido pelo valor exato, né? Qual é o valor exato? O valor mais próximo. O valor mais próximo é o da calculadora. Vezes 100. Vezes 100%. Então, vou lá no Silab e vou fazer essa conta lá. Esse aqui eu vou chamar de valor verdadeiro, que é o E
XP, não. Assim também que se escreve a expressão exponencial no Excel, né? EXP. Tá. Vou fazer o erro relativo. O erro relativo, eu escrevi erro relativo, vai ser quem? Vai ser o valor absoluto, ou seja, um módulo, quando eu escrevo absoluto, eu estou falando do módulo, né? Do valor verdadeiro menos 2, vezes 100, dividido por o valor verdadeiro, né? Isso deu 26%, né? 26,4%. O meu erro relativo aqui é de 26,4%, aproximado, né? Um erro absurdo grande. Tá? Bom, agora vamos avaliar o seguinte, vamos diminuir essas letras aqui. Vamos tratar da aproximação quadrática. O que é a aproximação quadrática? A aproximação quadrática é a aproximação que é feita por uma parábola, né? Como é que fica essa aproximação por uma parábola? Se eu fosse fazer aqui o y, né, por uma aproximação quadrática, vai ficar 1 mais 1 mais 1 meio, né? Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2 mais 1 meio. 2 mais 1 meio é 5 meios. 5 que divide 2 é 2,5. Tá? Ou seja, já está mais próximo, né? O valor da calculadora é esse aqui, continua o mesmo. A gente vai agora calcular o erro relativo. O que nós podemos notar? Que agora, né, esse valor aqui ficou mais próximo, né? Se eu fosse calcular o erro relativo, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui é 2,5, né? 2,5. Vamos lá no Scilab e vamos ver como é que fica isso lá. Né? Eu não posso vir aqui e apagar, né? Eu venho aqui e chamo pelas setinhas, né? Eu chamei aqui pela setinha a expressão anterior, né? E aí eu ponho 0,5 assim? Não, né? Assim ele não vai fazer, porque o separador decimal é ponto. E o meu erro caiu para 8,3%. Né? E o meu erro, então, caiu para 8,3%. O que acontece? A aproximação quadrática ficou melhor. Tá? A aproximação quadrática ficou muito melhor. Vamos ver o seguinte, vamos fazer trabalhar com uma situação aqui. Vamos ver aqui uma situação aqui no GeoGebra. Bom, se eu tenho a função y igual a e na x, né, vamos olhar aqui. Se eu entro com 1, ela vai passar aqui, né? Lá no 2,7. Aqui está meu valor verdadeiro. E meu valor verdadeiro. A aproximação linear é y igual a 1 mais x. Opa. 1 mais x. E ela faz a tangência em x igual em x igual a 0, né? Essa aqui, lembrando, essa aqui é a tangência em x0 igual a 0. Então, por isso que ela se encontra aqui. Então, a gente pode verificar que aquele erro de 26% é essa distância aqui, né? Uma distância bem grande. Se eu faço a minha aproximação quadrática, eu tenho 1 mais x, que é a aproximação linear, mais a aproximação quadrática. Olha só o que aconteceu.
Vou mudar aqui. Vou botar uma outra corzinha. O que aconteceu? O meu erro ficou menor ainda, né? Olha ali. O erro ficou menor ainda, né? O erro está menor ainda. Agora, será que eu posso fazer uma aproximação cúbica? Posso. Bom, como é que é a aproximação cúbica? Bom, por enquanto vocês não sabem, mas eu vou falar dela. Então, eu faço o quadrado sobre 2 mais a cúbica. A cúbica da exponencial é x ao cubo que divide 3. É simples. Olha só o que aconteceu. Quase não tem diferença entre a exponencial, vamos ver se eu configurar aqui, e a, deixa eu ver, bem preto. Não, tá bom. Ó, quase não tem diferença entre a exponencial e a cúbica. Ó, ficou esse polinômio aqui se aproxima muito desse polinômio aqui. Esse polinômio aqui se aproxima muito da função n x, a partir de x igual a 1. Agora, y igual, vou fazer mais uma. Ele tem um padrão, né? X sobre 2 mais x sobre 3, x sobre 3, mais x na 4 sobre 4. Olha só. Agora parece que ele passou um pouquinho, né? Ele passou um pouquinho, mas daqui a um pouco ele volta para cá. Se eu fizer o x mais 1, mais x sobre 2, mais x na 3 sobre 3, mais x na 4 sobre 4, mais x na 5 sobre 5. Tá? Então, uma coisa, se é 5 ou só fazer uma consulta aqui. O professor se engana. Ah, sim. Tá. O professor está fazendo coisa errada aqui. Já volto lá. Arrumamos. É 2, 3. Aqui é 6. Você não é o fatorial, O fatorial. Aqui é o fatorial. É o fatorial. Aqui é 24. Por isso mesmo eu achei, não, mas ele se aproxima tanto, ele estava se afastando. Então, 24. E aqui é 120. Olha só, agora sim. Olha só, ficou cada vez mais pertinho, ó. Certo? E isso a partir de x0 igual a 0, ou seja, a partir daqui. Então, a partir daqui ficou ficou pertinho. Ele pode colocar isso, ele pode colocar esse x0, sei lá, pode colocar esse x0 aqui e vai ficar tudo pertinho a partir daqui. Enfim. Então, o que a gente repara? Que esse polinômio aqui é uma ótima aproximação dessa função aqui a partir de x maior do que 0. A partir daqui ele é uma aproximação, ele é uma ótima aproximação. Então, esse recurso aqui é o famoso polinômio de Taylor. Esse inglês, então, ele verificou, né, o comportamento das funções e verificou que as funções que possuem várias derivadas, e aí quando eu falo possui várias derivadas, é quando ela tem derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, derivada é dizer que chega, né? Na verdade não diz que chega, infinitamente diferenciável. Quando eu tenho uma função que ela é infinitamente diferenciável, eu posso então aproximar essa função por polinômios, tá? Que é dada aqui, né? Aqui é o nosso famoso polinômio de Taylor. E ele vai considerando, então, as derivadas da função. Nós não vamos
tratar de como descobrir polinômios de Taylor para a função, porque isso é um trabalho realmente envolve derivadas e tal, a gente não vai perder muito tempo em cima disso. Eu vou pegar já direto uma tabela com os principais resultados. Então, na X, como é que é o polinômio de Taylor da E na X? O polinômio de Taylor da E na X é uma soma, né? Todo polinômio é uma soma, né? E todas essas somas aqui, se vocês notarem, né, elas vão para o infinito. E quando vai para o infinito, toda soma se chama série. Então, ela é uma soma que vai para o infinito, certo? E aí, esse igual, ele se justifica. Tá? A partir do momento em que eu quebro esse igual, ou seja, eu digo que aqui são, sei lá, 20, não infinito, aí eu não tenho mais igual. Eu tenho uma aproximação. Tá? E aí, isso é o erro de truncamento. Então, se eu limito o número de parcelas, né, 20, por exemplo, eu tenho um erro, de truncamento. Daí é que está a jogada, né? As nossas calculadoras, computador, ele é limitado. A função que calcula o E na X não usa infinitas casas, porque como o computador faz, na X? Usando essa expressão aqui, certo? Ele vai calcular E na X dessa forma. Isso que está programado dentro do computador de vocês, isso que está dentro da calculadora. Tá? O mesmo vale para o cosseno, o mesmo vale para o seno. Né? O seno e o cosseno, quando a gente vai lá na calculadora e aperta seno de x, o cosseno de x, ele está fazendo essa conta aqui por trás. Tá? Lembrando de novo, esse infinito, ele está dizendo, garantindo a igualdade. Ou seja, eu tenho uma soma infinita. Mas que, na verdade, o computador, ele trunca a série. Ou seja, ele vai lá e considera um número finito de parcelas para ele poder fazer a conta, porque se o computador considerasse as infinitas casas, melhor, se considerasse as infinitas parcelas, né? Se o computador considerasse as infinitas parcelas, um computador não conseguiria calcular um E na X, um seno de X, né? Por quê? Porque ele passaria a vida toda calculando, fazendo essa soma e não chegaria a um resultado ainda. Por isso, ele tem que ser truncado, né? Para um dia a gente ter uma resposta. Tá? Mas, aqui é provado, ou seja, por que ele vai para o infinito? Porque se prova, se verifica matematicamente, é uma dedução bem bonita, que o seno de x, sim, é essa soma. Isso vale também para expressões como 1 sobre 1 menos x, 1 sobre 1 mais x, logaritmo. Aqui o logaritmo tem umas restriçõezinhas, né? Aqui eu já chamo a atenção que o logaritmo de 1 mais x. Então, se eu quero calcular o ln de 1,5, o que a calculadora faz? A calculadora faz ln de 1 mais 0,5, né? Então, o x aqui vale 1,5? Não, o x vale 0,5. Chama bastante atenção disso aqui. Tá? O ln de 1 menos x também, o arco tangente, o famoso arco tangente que o professor tanto gosta, e a 1 sobre 1 menos x elevado ao quadrado. Tá? Bom, obviamente a gente não vai usar todos, né? Mas eu coloco aqui para nós até ver que existem mais situações. Existem muito mais, claro. Né?
Tá. Então, quando nós vamos calcular, né, por exemplo, vamos expandir o polinômio de Taylor com 5 parcelas, né, para a função cosseno de x. Então, eu vou expandir o polinômio de Taylor para 5 parcelas para o cosseno de x. A primeira coisa que eu vou fazer, eu quero fazer a expansão do cosseno de x. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou consultar a tabela. O que eu vou consultar na tabela? Bom, cosseno de x é igual, né, ao somatório de menos 1 na n sobre 2n fatorial, x na 2n. Eu quero fazer 5 parcelas. Então, eu vou fazer de n igual a 0 até 4, porque ele começa em 4, né? Ele começa em 0. Ele vai até 5. Não, eu quero 5 parcelas. Então, ele vai até 4, porque eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4. Quantas parcelas eu tenho? 5. Tá? Eu limitei em 5 parcelas. Tá. Primeira coisa, olhei na tabela. Segunda coisa, defini o número de parcelas. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos botar a mão na massa. Então, eu quero 5 parcelas, como se trabalha um somatório? Bom, n igual a 0. Então, eu começo colocando 0 no lugar do n. Depois que eu coloquei 0 no lugar do n, eu vou repetir tudo, colocando o que no lugar do n? 1, né? Depois que eu fiz tudo, eu repito tudo, colocando 1 no lugar do n. Aqui é vezes 1. E aqui é vezes 1. E aqui é vezes 0. Depois que eu fiz com 1, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir tudo, colocar o que no lugar do n? Então, eu coloquei 0, depois eu vou colocar o 2, 2, 2. Depois que eu coloquei o 2, quem? Vem o 3. Vem o 3, o 3 e o 3. E depois que eu coloquei o 3, vem quem? Vem o 4, né? Ó, ele vai de 0 até 4. Então, 0, 1, 2, 3 e o 4. Ok. Ok. Muito bom. Ah, então, eu abri o fatorial, ou melhor, eu abri o somatório, né? Eu abri o somatório e coloquei. Ele vai de 0 até 4. Então, 0 no lugar do n, 1 no lugar do n, 2 no lugar do n, 3 no lugar do n, 4 no lugar do n. Esse sigma está dizendo que eu tenho uma soma, então estou fazendo uma soma. Bom, então agora o que a gente faz? Vamos fazer as continhas que estão ali envolvidas, né? Porque eu tenho sinal, eu tenho um monte de coisa ali. Então, cosseno de x. Quanto é que é 1 na 0? Menos 1 na 0. Menos 1 na 0 é 1. 2 vezes 0 é 0. Quanto é que é 0 fatorial? É 1, né? Quanto é que é x na 0? É 1. Então, ficamos com 1. Certo? Agora, mais. Quanto é que é menos 1 na 1? Menos 1 na 1 é menos, né? Ou seja, esse sinal de negativo, ele se deve a esse fato aqui. Menos 1 na 1 é 1. Tá? Então, quanto é que é 2 fatorial? Bom, agora quanto é que é x? 2 vezes 1 é x ao quadrado. Tá? Dividido isso por quanto? Dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Agora, quanto é que é menos 1
Isso aqui é menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é mais, né? Mais x na quarta, dividido isso por quanto? Por 2 vezes 2 fatorial. 2 vezes 2 é 4. 4 fatorial é 24. 1, 2. É 24? É 24. Vai ficar 6 vezes 4. Isso aí. Agora, qual o sinal que vem? Vai vir o sinal de menos. Por que é menos? Porque menos 1 ao cubo, menos. Vai ficar x na sexta, né? Porque 2 vezes 3 é 6, dividido por 6 fatorial. 6 fatorial vai dar 720, se não me engano. Né? Agora, menos 1 na quarta é mais x na 8, dividido por quanto? Por 8 fatorial, que aí o professor não lembra mais quanto é. Aí agora no intervalo vocês descubram. 40,320, Celso. Aí. Deve ser isso. 40,320. E aí finalizamos. Finalizamos, não, né? Chegamos até aqui. Bom, poderíamos ir até, sei lá, até a parcela 40, mas vamos continuar por aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora no nosso intervalo? Vocês vão, tá, aproximar o seno de 30, um polinômio de quinto e um polinômio de sétimo grau. Ah, professor, mas a gente fez só o cosseno. A ideia que a gente fez para o cosseno é a mesma que a gente vai fazer para o seno. Tá? É a mesma ideia. Então, agora nesse intervalo, vocês vão brincar então com isso. Vão expandir o seno até o grau 5 e tentar calcular o seno de 30. Certo? Depois do intervalo, então, a gente volta e eu corrijo isso com vocês. Certo? Então, bora tentar. 20 horas e 20, voltamos. Certo? 8h20, estamos de volta. Então, bom trabalho para vocês e até daqui a pouco. Até mais.